Vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 4. Dar sequência à nossa exposição no livro de Deuteronômio, verso 44. Provavelmente você tem aí na sua Bíblia uma marcação neste lugar, indicando o início do segundo discurso de Moisés. Deuteronômio, capítulo 4, do verso 44 até o verso 49. O texto bíblico diz assim: Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São estes os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, além do Jordão, no vale de fronte a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram ao saírem do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis amorreus que estavam além do Jordão, do lado do nascimento do sol. Desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, até ao monte Sião, que é Hermon, e toda a Arabá, além do Jordão, do lado oriental, até ao mar da Arabá, pelas faldas de Pisga. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agora diante da Tua palavra que lemos, pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a nos instruir. Primeiro, para entendermos o que o texto bíblico afirma e informa. E depois, ó Deus, para desta verdade tirarmos as orientações e lições, ó Deus, que precisamos para a nossa vida. Ajuda-nos nisso. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como está apontado aqui pelo nosso editor, nem todas as Bíblias têm essa indicação, porque esta indicação é feita pelo editor da Bíblia. Este trecho inicia o segundo discurso de Moisés. O primeiro terminou ali no verso 40 do capítulo 4. Tivemos um pequeno registro histórico, no qual meditamos semana passada, no culto à noite, e agora começa o segundo discurso de Moisés, o mais longo deles. Ele começa aqui no capítulo 4, verso 44, e vai até o capítulo 26, verso 19. Então é um longo discurso e que se divide basicamente em duas partes. Uma que vai, a partir do capítulo 12, começa-se a falar de instituições e algumas outras práticas culticas e litúrgicas do povo de Deus. Então, esse discurso é, com alguma dificuldade, dividido em dois, no verso, a partir do capítulo 11 ou 12, dependendo aí da posição dos estudiosos, de como eles interpretam. Mas, basicamente, este discurso, esse longo segundo discurso, faz uma interpretação da lei. Ele apresenta a lei e traz os desdobramentos, as consequências, as decorrências desta lei, do ponto de vista moral, do relacionamento do povo com Deus e também do ponto de vista ritual, daquilo que deveria ser o culto e como um culto, de acordo com os estatutos de Deus, deveria ser prestado. Obviamente, para tratar destas coisas é necessário um longo espaço. É necessário muitas reflexões. E o texto desse segundo discurso fará considerações sobre as nossas relações familiares, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas ofertas, sobre o nosso relacionamento com o governo, sobre o nosso relacionamento com o próximo, as dívidas, o trabalho, o pagamento. Então, esse segundo discurso
trata de todas estas coisas e é certamente uma obra riquíssima na qual Moisés está preparando o povo de Israel para viver a vida na terra que Deus prometeu. É como se ele estivesse dizendo, estamos prestes a ver a promessa de Deus se cumprir. E quando isso acontecer, não será o fim da sua jornada. Não pensem que quando vocês atravessarem o Jordão estará tudo resolvido. Quando vocês atravessarem o Jordão, então vocês vão começar a viver como Deus quer. E vocês vão começar a tratar das suas coisas diárias, do seu trabalho, da sua família, dos seus bens, dos seus projetos de vida, do seu próximo, da maneira como eu oriento vocês a fazer. E é isso que esse segundo discurso vai nos oferecer e, à medida em que avançamos nele, esses temas e essas discussões serão tratadas. É interessante observar também, a título de introdução a esta passagem, esta fórmula utilizada no verso 44, que de alguma forma também nos dá uma dimensão da natureza e da importância do livro de Deuteronômio. Aqui, no verso 44, se diz: esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. E nós vimos uma expressão similar a esta no início do livro. Quando diz lá no verso 1, capítulo 1, são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, e as mesmas referências de geográficas são mencionadas aqui, com aquelas que lemos no livro. Isso vai acontecer de novo no capítulo 29, verso 1. Quando diz, são estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés, fizessem com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. No capítulo 31, verso 1, nós encontramos a mesma fórmula. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel. E no capítulo 33, o último dos discursos de Moisés, nós encontramos: esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. O que é interessante então observar é que o livro de Deuteronômio está nos apontando e está nos informando sobre algo objetivo. Ao dizer, estas são as palavras, esta é a aliança, esta é a bênção, ele quer que você tenha consciência de que aquilo foi dado por Deus através de Moisés aos filhos de Israel, ao seu povo. Ele quer que você repare nestas palavras, ele quer que você observe essas palavras e em muitos momentos isso será chamado a nossa atenção, como aconteceu no primeiro discurso. É necessário que a nossa atenção seja dada àquilo que vai ser dito, porque foi isto o que Moisés disse aos filhos de Israel. Ou foi isso que o Senhor disse para Moisés dizer aos filhos de Israel. E nós não podemos, então, nos aproximar do livro de Deuteronômio a partir da nossa própria curiosidade ou falta dela, a partir do nosso interesse nesse ou naquele assunto, ou tentando ver se tem alguma coisa que seja útil, alguma coisa que seja relevante para mim. Eu tenho que me aproximar do texto dizendo, foi isso o que Deus mandou Moisés dizer. Ou foi isso o que Moisés, no caso aqui, como é uma interpretação da lei, então é dito, foi isso que Moisés ensinou aos filhos de Israel. E eu devo então assumir esta postura de alguém que precisa ouvir o que foi dito aos nossos pais. A lei que foi estabelecida em Israel. A bênção que foi prometida aos filhos de Deus.
Eu não devo construir a minha vida cristã, essa vida da além do Jordão, essa vida debaixo da promessa, debaixo da realização daquilo que Deus havia prometido a nossos pais, da maneira que eu inventar, da maneira que eu achar melhor, da maneira que eu entender que seja mais positiva ou produtiva. Esse pensamento trouxe grande tristeza a este povo de Israel, nesta terra que eles haveriam de herdar, quando cada um fazia o que achava mais reto. Não foi assim que Deus os chamou a viver. Não foi a partir da sua própria sabedoria, ou conhecimento, ou boa vontade, ou piedade que eles deveriam viver. Eles deveriam viver de acordo com estas palavras, com esta lei, com esta bênção. E a nossa vida com Deus, ainda que ela seja uma caminhada de muitas forças, experiências, situações e contextos diferentes, não é uma caminhada no escuro, não é uma caminhada subjetiva, é uma caminhada objetiva. O tempo todo Deus está dizendo, foi isso que eu disse. O tempo todo nós somos chamados a olhar como o próprio Jesus olhou diante das tentações que sofreu, dizendo, está escrito. Não é uma coisa da minha vontade, do meu sentimento, do meu bem-querer, é o que Deus disse. E o livro de Deuteronômio, em sua estrutura, e mais pela segunda vez, ele usa essa estratégia. Eu quero que vocês saibam que aquilo que eu vou dizer foi dito por Moisés em tal lugar, em tal tempo, em tal circunstância. E esta é a base, esta é a referência que vocês devem seguir para viver a vida debaixo da promessa de Deus. Lembrem-se que nós estamos vivendo de forma ainda mais plena, de forma mais gloriosa, a promessa do Senhor. Hebreus diz que essas pessoas não alcançaram a concretização da promessa, porque a promessa do Senhor não era a terra de Canaã. A promessa do Senhor era aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. Aquele que viria nos redimir dos nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Então, quando eu leio estas palavras, sim, no contexto da posse da terra de Canaã, eu devo de alguma forma buscar entender como essas palavras que orientaram Israel na maneira como deveriam viver na terra prometida, devem me orientar, devem me conduzir na maneira como eu devo andar na minha vida debaixo da luz e da graça do Senhor Jesus Cristo. No primeiro discurso, Moisés falou da história. Olhe o que Deus fez. Olhe a maneira como Deus nos conduziu. Veja cada momento que nós atravessamos com Deus. E entenda que isto é razão suficiente para que você viva de acordo com os seus mandamentos, as suas leis e os seus estatutos. Ele já disse isso no capítulo 4 para nós. Ele nos mostrou que a história, a nossa caminhada com Deus deve nos levar a andar de acordo com a sua palavra, de acordo com aquilo que ele ordenou. Agora, ele passa a descrever o que é isto. Tendo nos chamado a ter compromisso com a sua palavra, a reconhecer na história que nós somos resgatados por Deus e nós somos parte do seu povo, ele vai dizer, e é esta a lei. É interessante que a palavra lei, ela tem uma conotação mais restrita para nós, mas o termo original, ele é derivado da palavra instruir ou ensinar. Lei aqui, no texto bíblico, envolve não apenas ordens,
mas envolve orientações, envolve ensinos, envolve instruções. E é por isso que no verso 2, quando começa a trazer, quando isso começa a ser descrito, diz: estes são, veja a mesma fórmula, testemunhos, estatutos e juízos, que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Estes são testemunhos, estatutos e juízos. Esta lei envolve o que Deus fez, envolve testemunhos, envolvem declarações a respeito da fidelidade de Deus, a respeito do amor, a respeito da sua justiça, a respeito da maneira como Ele trata o pecador, a respeito da maneira como Ele perdoa o penitente. Testemunhos têm a ver com aquilo que se diz acerca de algo ou de alguém ou de alguma coisa. A lei que Moisés propôs diante dos filhos de Israel incluía testemunhos. A lei que Moisés propôs diante dos filhos de Israel incluía estatutos. Estatutos são combinados, são normas de procedimento, normas de existência, contratos. Estes são os estatutos. Quais são os nossos, como se diz na linguagem das escolas, os nossos combinados? Quais são as nossas regras, as nossas práticas, os nossos costumes? Quais são aquelas coisas que Deus estabeleceu para que o seu povo praticasse, para que pudesse então demonstrar, para que ficasse claro que eles pertencem um ao outro, que eles têm uma aliança, que há um pacto entre eles? Quais são as regras deste jogo? E quais são os juízos? A palavra juízos tem a ver com a ideia de análises, reflexões, sentenças. É aquilo que se depreende quando você analisa uma lei e você diz: não, o certo é isto, o certo é aquilo. É a prática da lei ou a aplicação da lei, é a ideia básica de juízos. São as sentenças, são as declarações, são as instruções decorrentes da lei. Essas palavras não devem ser entendidas assim, tão separadamente, tão distintamente como estou fazendo. Eu quero apenas ilustrar a variedade da lei a partir do fato de que o texto bíblico as usa de forma intercambiável. O texto bíblico trata leis, testemunhos, estatutos e juízos como uma coisa só. E por isso o texto diz: esta é a lei, estes são os estatutos, esses são os juízos, esses são os testemunhos, esses são os juízos, porque você não vai encontrar isto separadamente. Tudo isso é o que Deus quer que você viva. Tudo isso é o que Deus quer que você ensine a seus filhos. Tudo isso é o que Deus quer que você leve em consideração naquilo que você faz. O nosso primeiro ensino, que vale, na verdade, que é uma chamada para tudo aquilo que estará sendo dito para nós a partir do capítulo 5, é isto: saiba, Deus declarou a você, ó homem, o que é bom. Você não está naquele tempo de ignorância, naquele tempo onde não havia lei, não havia sacerdote que ensinasse a Israel. Você não está naquele tempo onde Deus havia afastado e separado os gentios das suas leis, das suas promessas, do seu culto. A obra do Senhor se realizou na sua vida e por isso você agora precisa prestar atenção naquilo que Deus em sua palavra deu para a sua instrução, para a sua orientação, para a sua vida cristã, para a maneira como você deve agir. E este é um grande desafio.
Porque nós, por natureza, andamos na vaidade dos nossos pensamentos. Essa é a maneira como a gente usa. Eu não acho, ou eu quero, ou eu desejo. Essa é a maneira normal. E é por isso que o texto diz, esses são os estatutos, esta é a lei, esta é a aliança. Nós costumamos andar de acordo com o curso deste mundo. Existe um sistema estabelecido. Existem compromissos, existem práticas, existem formas de fazer as coisas neste mundo. E para nós é muito difícil discernir quais são aquelas que são parte da criação e que deveríamos naturalmente estar envolvidos. E quais aquelas são a vontade do mundo, da carne e de Satanás, que estão misturadas nas propagandas de TV, nas séries de TV que assistimos, nas músicas que ouvimos. Não podemos dizer que tudo é errado e que devemos nos trancar e nos afastar de todas as coisas. Isso é impossível. Mas é óbvio que não podemos nos entregar e viver conforme os governantes deste mundo, conforme os pensadores deste século, conforme se ensina nas escolas, nas faculdades, nas universidades. É óbvio que estas coisas estão recheadas de ações, pensamentos, proposições que ofendem a Deus, a sua glória, e que nós mesmos percebemos que essas coisas não devem ser seguidas. Como eu posso me posicionar diante de todas estas coisas? Como eu posso separar o certo do errado, o bom do mal, o justo do injusto? O texto bíblico diz, estes são os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel. Ele sabe que você precisa de orientação. Não é assim, vai lá e faz o seu melhor. Moisés está sabendo que não vai atravessar a terra, não vai atravessar para a terra, não vai atravessar o Rio Jordão. Ele sabe que Josué será responsável pela direção do povo ali por diante. E ele não faz, é isso que o livro de Deuteronômio mostra para a gente, ele não faz o que muitos de nós faríamos. Bom, agora é por conta de vocês, eu já fiz a minha parte. Cuidei de vocês até agora. Agora, veja bem o que você vai fazer. Não. Moisés para e diz, povo, eu não vou estar com vocês. Mas eu queria conversar um pouquinho sobre os desafios que vocês vão ter, sobre as lutas que vocês vão ter, sobre as responsabilidades que vocês vão ter. Não porque eu parti, mas porque agora vocês vão herdar uma nova terra. Preste atenção no que a Bíblia te diz. E aí, essa parte que é uma parte mais formal, né, da apresentação, né, coloca aqui lugares, situações, contextos que dão esse contexto, nos trazem alguns insights, algumas formas de dizer, que eu gostaria que a gente refletisse nesse contexto de por que precisamos, né, buscar a orientação da lei para a nossa vida cristã. Que elementos devem ser levados em consideração, devem estar ali diante de nós, quando nós nos lançamos neste trabalho. Eu acho interessante uma das coisas que o texto diz, no verso 45 ele diz, e depois no verso 46, os dois versos terminam assim, quando saíram do Egito. Ou diz, feriram, né, a Esbom, né, e a Og, né, ao saírem do Egito. E essa expressão, né, quando saíram do Egito, ao saírem do Egito, ela não é muito precisa. Diferente daquilo que Moisés fez no primeiro discurso, onde foi trazendo cada dado histórico, cada movimento, cada momento diferente, quando vocês estavam no Sinai, quando vocês estavam no deserto, o tempo que nós andamos ali parados, depois quando nós nos movemos, atravessamos Edom, Moisés contou com detalhes aquele período de 40 anos, aqui ele coloca tudo num pacote só.
O encontro que eles tiveram lá no Sinai é quando eles saíram do Egito. Tudo bem, é mais ou menos um ano, né? Aqui, 3 meses que eles saíram ali, entre 3 meses e um ano, foi o período que eles estiveram no Sinai e receberam as leis, os estatutos, os mandamentos do Senhor. Ok, é mais ou menos quando eles saíram do Egito. Mas quando o texto diz, no verso 46, que eles venceram a Seom, e depois, no verso 47, que eles venceram a Og, ao saírem do Egito, obviamente, nós não estamos falando de alguma coisa simples, porque Esbom foi conquistada alguns anos antes. Og foi derrotado alguns anos antes, já no final do período de 40 anos. Então, o que o texto está fazendo é chamar toda aquela caminhada, toda aquela jornada, desde ali das 10 pragas, até o momento em que eles conquistam toda a terra, e o texto vai descrever todos os limites da terra conquistadas, como um único evento: saírem do Egito. Isso porque eu entendo que Moisés está trazendo todos esses elementos e vinculando-os a um fato definidor da nossa vida, que é a redenção. É possível descrever isso com muitos dados, é possível descrever isso com muitas histórias, mas no final das contas, o que estamos falando quando pensamos nas promessas de Deus ou na nossa vida debaixo da promessa de Deus é que nós fomos salvos pelo Senhor. E não importa se você acabou de ser salvo, seja se você conheceu a Cristo no último ano, no último mês, 2 anos atrás, ou se você já conhece o Senhor e a sua palavra há 40, 50 anos e você tem vivido debaixo do Evangelho durante todo este tempo. O fator fundamental que marca a sua vida é: você foi salvo pela graça de Deus através de Cristo Jesus. A sua salvação é um fruto do poder de Deus que se manifesta no Evangelho. Então você precisa ouvir da mesma forma a lei de Deus. Ela não é alguma coisa só para os novos convertidos. Ela não é uma coisa só para as crianças. Ela não é alguma coisa só para aqueles que estão iniciando na jornada cristã. Ela é alguma coisa que também deve ser observada por aqueles que já estão há longo tempo servindo, ouvindo, trabalhando no reino de Deus. Essa semana nós celebramos a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, entre outras nuances, é aquele momento em que alguém diz para a maior autoridade religiosa da sua época que ele tinha que ler a Bíblia. Não importa se você é o Papa. Não importa quantos decretos e quantos pronunciamentos a igreja tenha feito. Não importa quantas obras ou realizações você tenha no seu currículo. Se você não se voltar para esta lei e para essa escritura, você está errado. Falar da redenção, então, é saber que não nos apresentamos diante de Deus em momento algum da nossa história a partir daquilo que nós somos ou fazemos. O próprio Lutero, se você ler o seu discurso na Dieta de Worms, que é o momento onde ele faz esta confrontação, ali em Wittenberg, em 31 de outubro, ele apenas colocou ali as 95 teses sobre o perdão de pecados. Mas depois a discussão escalou e ele foi então chamado a se retratar dos seus ensinos alguns anos depois. E ele diz: é certo que eu posso estar errado. Me mostre nas Escrituras que eu estou errado, e eu prontamente abrirei mão de tudo aquilo que disse.
A redenção é o ponto fundamental para nós entendermos por que devemos observar a lei. O Senhor nos tirou de uma vida de escravidão. Essa vida comum, essa vida normal, essa vida do eu acho, essa vida do todo mundo faz, essa vida do não tem outro jeito de viver, é assim que se faz as coisas neste lugar. Foi desta vida que Deus nos resgatou, deste engano e dessas armadilhas. E porque nós fomos resgatados destas coisas, Pedro, na carta aos Hebreus, as escreve como um fútil procedimento que nos legaram os nossos pais. Meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, a igreja faz assim. A igreja podia fazer dessa forma. São estes os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou. Você foi salvo, você faz parte desse povo que saiu do Egito. Você faz parte desse povo por quem Cristo morreu. Você faz parte deste povo a quem Deus propôs uma nova vida. Se a redenção é parte da sua história, recente ou distante, esta lei é para você. Porque foi para estas pessoas que saíram do Egito, foi essas pessoas que foram libertadas do Egito que Moisés falou. Segunda coisa interessante que eu quero que a gente repare nesse texto é que o texto menciona estas recentes conquistas que Israel havia feito. Podia-se dizer, olha, esta é a lei que Deus deu ao seu povo. Mas por que mencionar com tantos detalhes que eles estavam ali na terra de Seom, a quem eles feriram ao saírem do Egito, tomando essa terra por possessão, no verso 47. E lembra também da terra de Og, onde nem eles estavam. Eles estavam na terra de Seom. Mas eles também conquistaram a terra de Og, rei de Bazã, rei dos amorreus. 2 reis amorreus foram vencidos. E descreve todo o território que eles conquistaram, desde o sul até lá no norte. Por que dizer todas essas coisas? Fale, Moisés, o que você tem a dizer logo. Diga logo o que você tem a dizer. Mas ele então vincula a nossa redenção às nossas realizações. O fato de que não são as nossas realizações que nos recomendam diante de Deus, mas sim a sua redenção, não muda também a realidade que, pelas nossas realizações, a redenção é confirmada. Como que eu sei que Deus de fato tem um plano e um projeto para a minha salvação? E nesse ponto, o que eu tenho feito, as coisas que eu tenho experimentado, a minha experiência como marido, a minha experiência como esposa, as minhas lutas e as minhas conquistas como funcionário, como empresário, como comerciante, os meus embates morais, espirituais, e as demonstrações de vitória sobre estas coisas nos mostram que há algo para mim na lei de Deus. Por que é importante colocar isso? Porque João vai nos dizer que aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. A redenção não é alguma coisa que Deus fez e que fica lá reservada no trono de Deus, fica lá reservada nos livros escritos no céu e não podem ser confirmadas ou verificadas nesta vida. A redenção é alguma coisa que foi descrita por Pedro como: derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
jovens, velhos, servos, os senhores, todos serão afetados por aquilo que eu fiz. A redenção, ela invade e transforma a nossa vida. Ela nos dá uma nova disposição. Uma disposição de tristeza em relação aos nossos pecados. O efeito de sair do Egito é o efeito de dizer, eu quero ir para a terra que Deus prometeu. E eu quero abandonar aquela que ficou para trás. A geração anterior tinha dito, eu quero voltar para o Egito. E ao dizer, eu quero voltar para o Egito, Deus fez com que todos eles morressem no deserto. Não sei quantos deles foram salvos, mas a Bíblia diz que Deus jurou, eles não vão entrar no meu descanso. Faça a sua conta. Mas essa nova geração, a quem Moisés está dizendo, Deus vai fazer vocês entrarem na terra, precisa saber que esta promessa é alguma coisa real e verdadeira na sua vida. Veja as vitórias que Deus já te deu. Elas são as bases para que você escute o que eu tenho a dizer a partir de agora. E por que essas vitórias são a base disso? Porque se você não tem vencido, se você não tem expressado a presença do Espírito, da graça, da transformação de Deus no seu coração, aprender sobre a lei só vai te trazer desespero. Você vai saber um monte de coisas que você não consegue fazer. Você vai saber um monte de coisas que está muito além da sua vontade, do seu desejo, daquilo que é o seu natural, daquilo que é o que você pode se esforçar. A lei reflete a perfeição da santidade de Deus. E ninguém que passe a estudar a lei pode dizer, não, pode deixar, eu dou conta disso por mim mesmo. É preciso ter sinais claros de que Deus trabalha na minha vida, de que Cristo habita em mim, de que Ele está fazendo uma mudança na minha vida. E então, quando eu vejo alguma coisa que é impossível a mim, eu lembro, mas Deus, o Senhor me fez vencer Og. O Senhor me fez vencer Seom. O Senhor me deu esta família, o Senhor cuidou do meu casamento, o Senhor me socorreu quando eu estava desempregado, o Senhor ouviu a minha oração quando eu estava enfermo, e agora que estou falando de coisas que não são as coisas da terra. Agora que estamos falando de coisas que não são o fruto da obra das minhas mãos ou do meu trabalho. Agora, quando estamos falando de uma transformação que é uma transformação que vai saltar para a vida eterna, eu sei que eu não poderia fazer nenhuma destas coisas, mas a obra do Senhor em mim e a sua presença consumada na minha vida me dá ânimo para continuar em oração, para continuar em reflexão bíblica, para pedir a ajuda dos meus irmãos e para dizer sim, vamos ouvir o que Deus tem a dizer sobre o meu coração, vamos ouvir o que Deus tem a dizer sobre o meu casamento, vamos ouvir o que Deus tem a dizer para os meus filhos, não porque diz assim, Deus pode vir que eu aguento, mas porque eu sei que o Senhor está ao meu lado. Eu tenho experimentado o teu fortalecimento e a sua graça. Eu sei que eu não poderia ter vencido essas batalhas se o Senhor não estivesse comigo. E esta lembrança daquilo que o Senhor fez na minha vida, na vida dos meus irmãos, é o que me anima para ouvir a tua lei, os teus mandamentos, aquilo que o Senhor quer de mim. Nós vivenciamos essas conquistas quando reconciliamos-nos com alguém com quem nós estávamos em atrito, quando vemos os nossos filhos crescendo e se comprometendo com Deus, quando trazemos os nossos dízimos e ofertas, quando
desejamos participar do culto ao Senhor? Quando dizemos não ao pecado? Verdade que nós não dizemos todas as vezes, mas um cristão sempre diz não ao pecado. E você então pode ouvir sobre a lei de Deus porque você tem sido trabalhado por Deus. Assim, mais coisas, assim, a perfeição de Cristo lá na frente. Mas você já saiu do Egito. E você já tem experimentado na sua vida o que Deus pode fazer na vida daqueles que confiam nele. Vamos continuar nesta caminhada, vamos continuar nesta disposição, vamos continuar com este compromisso, porque Deus já mostrou suficientemente que aquele que começou uma obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então não ouça a lei como muitos fizeram, como uma tentativa de se preparar, de se qualificar para o julgamento de Deus. Quanto a isso, não tem dúvida, nós somos culpados. Mas veja a lei como aquela instrução que Deus dá para que aqueles que foram perdoados e não vão pagar por essas culpas, comecem desde já a vivenciar em alguma área da sua vida, em alguma circunstância que atravessa, em algum relacionamento em que está envolvido, em alguma tarefa que está colocado, comece a vivenciar o que é a plenitude de vida que um dia vai ser verdade na sua vida. O que Deus diz ao povo de Israel, a Moisés, por meio de Moisés, naquele período, ainda é, e nós vamos ver, uma visão bastante limitada da vida espiritual, da vida cristã. Muito mais voltada aos problemas do dia a dia deles, muito mais voltada às circunstâncias onde eles estavam envolvidos. Quando nós olhamos, vemos muitas coisas que já nem se aplicam mais a nós na sua materialidade. Não é sobre isso que estaremos estudando. Mas aquele povo, no estágio da redenção que eles estavam sendo instruídos como viver diante do Senhor. E essa então é a última observação que eu quero fazer a partir desse texto introdutório. Ele sempre menciona, além do Jordão, do lado do nascimento do sol. Ele sempre menciona do lado oriental. E essa referência é uma referência atualizada de alguém que está vendo de dentro da terra para fora. Essa é a descrição. Quando estavam lá, do outro lado. Mas é curioso que essa é a visão daquele que está fazendo esse registro, essa introdução. Quando as palavras de Moisés são ditas, elas são ditas nesta perspectiva de quem vai atravessar. E é isso que, desde o começo, eu tenho enfatizado para com vocês. A lei e essa descrição, ainda que para nós seja olhada de frente para trás, quando foi ministrada, ela olhava para o futuro. Ela trazia situações que aquele povo ainda não vivia. Ela tratava de questões que ainda iriam acontecer. Por isso, muitas vezes, ela vai dizer, quando acontecer isso, quando o Senhor fizer aquilo, quando acontecer tal coisa. Porque aquilo que estava sendo dado previamente. Como uma preparação para aquilo que havia de vir. E esse conceito, além daquilo que já tenho dito, de observar a lei como instrução para a nossa vida, quero trazer mais uma nuance disso para terminar. Ela vai tratar de coisas que hoje você não precisa. Ela vai tratar de coisas que hoje você não vive.
Ela vai tratar de coisas que hoje não fazem parte do seu rol de problemas. Isso é fácil de perceber quando se diz que a gente tem que ensinar a lei para os nossos filhos. Quantos deles estão casados? Quantos deles trabalham? Quantos deles estão enfrentando, né, crises e dificuldades? Mas não é por isso que a gente deve deixar de ensinar filho, né? A gente não vai trazer a instrução sobre casamento só. Não vai fazer, não, a gente faz isso, né? A gente não devia fazer a instrução sobre como deve ser o casamento só na hora que o filho está para casar. A gente não deve trazer a instrução sobre o trabalho ou sobre o sustento de Deus só quando a gente fica desempregado. Então, nós não devemos aproximar da lei como buscando apenas orientação. Sim, ela traz orientação para hoje, para o nosso dia, para a nossa experiência real, para as coisas que são, aquelas coisas que hoje nos fazem questionar a Deus, buscar direção e orientação. Sim, a palavra de Deus trará tudo isso. Mas ela não é um livro de perguntas e respostas. Ela é objetivamente o que Moisés pôs diante a tradução literal dos filhos de Israel. E você deve ler esta lei, sabendo que Deus está te preparando para o futuro, para desafios que hoje você não tem, para tarefas que Ele quer lhe dar que ainda Ele não lhe deu, para lutas que você vai enfrentar que você nem imagina que estejam adiante do seu caminho, para dores e tristezas que vão surpreender o seu coração, mas naquele momento em que as coisas acontecerem, que essas coisas atingirem, que essas coisas alcançarem vocês saberão o que fazer, porque receberam a instrução da lei de Deus. Que a gente se relacione não apenas com esse segundo discurso de Moisés desta forma, mas com toda a palavra de Deus. E que a gente, ao sermos desafiados a viver e andar nesta vida nova que Cristo nos deu, nós lembremos que Deus nos deu na sua palavra instrução decorrente da nossa redenção, confirmada pelos sinais, prodígios, maravilhas, ou pelas coisas comuns da nossa vida que mostra que nós de fato temos comunhão com Deus e que nos trazem desafios ou instruções ou orientações de coisas que ainda virão, que a gente nem sabe se vai acontecer conosco, mas que o Senhor já deixou ali, previamente preparado para a nossa orientação. Pensando nisso, vamos cantar o hino 352. Vamos pedir ao Senhor que nos alimente com a sua palavra e que o Senhor Jesus nos satisfaça com ela. Enquanto, ó Salvador, teu livro ler, dá-se-lhe mais exercício para ver, camera, letra, lei, a ti, Senhor, e meditar no teu excelso
Senhor Deus, ajuda-nos a olhar para a Tua palavra e firmar os nossos olhos nela, para que recebamos do Senhor a instrução que precisamos para esta maravilhosa vida que recebemos em Jesus Cristo. Senhor, ó Deus, nos deixou histórias, o Senhor deixou-nos mandamentos, leis, práticas, conselhos, admoestações, advertências, para que nós pudéssemos ter o nosso caminho iluminado e para que, tendo a segurança da salvação em Jesus, conquistada por nós na cruz, possamos então saber como desfrutar desta grande graça e nos aproximar mais das Tuas bênçãos e da grande alegria que está colocada adiante dos filhos de Deus. Abre, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração para darmos ouvidos, mesmo quando aquilo que ouvirmos for duro. Abre os nossos corações, ó Deus, os nossos ouvidos para ouvir e praticar, ó Deus, aquilo que for dito, mesmo quando não nos despertar interesse. Ajuda-nos, ó Deus, a aprender aquelas coisas, ó Deus, que talvez nem sejam aplicadas a nós, mas que precisam ser transmitidas a nossos filhos ou aos nossos amigos, a outros que delas precisarão. E nesse compromisso de conhecer o que o Senhor nos trouxe, nos deu, através da Tua palavra, nós queremos, ó Deus, também nos dedicar ao estudo, ó Deus, desta exposição que Moisés fez ao Teu povo lá no passado. Ajuda-nos nisso, ó Deus, e orienta-nos na nossa caminhada cristã, para que o Teu nome seja glorificado no nosso meio e em tudo aquilo que fizermos, o Teu nome seja honrado e glorificado. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, a comunhão, a consolação, a direção do Espírito de Deus estejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo do Senhor permaneça, hoje e para todo sempre. Amém.